Ele comeu alguma coisa? Comeu alguma coisa antes? Não tá querendo comer, não. Pode iniciar, Mila? Pode iniciar. Então, boa noite a todos, todas, todes, e aqueles e aquelas que não se consideram nesses termos, sintam-se abraçadas. Assim como todos os nossos encontros, faremos a autodescrição. Então, sou a professora Andréia Freitas, eu sou parda, cabelos pretos compridos, hoje ele está preso. Eu estou sentada, vestida com a blusa mostarda. Ao meu fundo tem uma prateleira de livros e alguns quadros da Mafalda e da Frida. Gostaria, nesse mês, né, de julho das pretas, saudar todas as pretas presentes na pessoa da professora Camila aqui nesse curso. Esse momento, gente, assim como todos os outros, ele foi pensado com muito carinho. Desde já, obrigada, Denilson, por estar conosco. A gente sabe que esses dias estão pesados e é uma satisfação imensa tê-lo conosco. Então, hoje, quem fará a mediação serão as professoras Camila e Maíra. Então, agora eu vou passar alguns informes. Na próxima semana, será o nosso penúltimo encontro do dia 5/7, na próxima quarta-feira. Gente, nosso coração já fica um pouco apertadinho, porque assim a gente fica tão feliz quando chegam as quartas. Tem sido um momento de grande aprendizado para todos nós. E aí, nós contaremos com a presença da professora Deise Chapani e da professora Lúcia Gracia. Será um momento valiosíssimo para todos nós. Então, gente, como todos os encontros, eu gostaria que vocês não esquecessem de deixar o nome completo no chat para a conferência e não esqueçam também de responder a pergunta enviada. Nossos encontros estão sendo gravados e disponibilizados no YouTube. Então, quem porventura não desejar que sua imagem seja divulgada, eu peço que, por favor, desativem a câmera. Então, seguimos com a dinâmica de participação, com 2 minutos de fala para cada pessoa. Após esses 2 minutos, infelizmente, vamos precisar desativar o microfone, para que a maior quantidade de pessoas possa participar. Então, nesse momento, gostaria de passar a palavra para a professora Camila. Boa noite, pessoal. Eu vou passar a fala para a Maíra e depois Maíra passa para mim. Boa noite a todos, a todas e a todes. Quem fala nesse momento é Maíra, eu estou sentada, visto uma blusa na estampa de oncinha, uso fone de ouvido e ao meu fundo possui uma cortina branca dividido com outra parede na cor branca também. Aproveito para dar boas-vindas mais uma vez ao professor Adenilson e dizer que é uma grande satisfação poder mediar esse encontro. Adenilson, ele foi meu professor na graduação na UESB, alguns anos atrás, na disciplina de didática. Então, seja muito bem-vindo, professor. Espero que as discussões, os nossos debates sejam bem construtivos hoje, né? Então, só contextualizando um pouco e apresentando algumas ideias do que nós temos vivido no atual cenário, no contexto do ensino superior, nós temos acompanhado que várias universidades baianas, elas já estão se mobilizando para o retorno remoto, né? Seja com a realização de atividades pedagógicas não presenciais ou pela mediação com tecnologias. Percebemos também na semana passada, né, nos noticiários, algumas movimentações da Secretaria de Educação do Estado da Bahia sobre um possível retorno no dia 31 de agosto. Há controvérsias sobre esse retorno presencial já agora, né, no próximo mês, pois muitas variáveis elas precisam ser levadas em consideração antes de se tomar uma decisão como essa, né? Então, para que essas atividades pedagógicas não presenciais aconteçam de uma forma efetiva, é necessário que tanto a instituição trace estratégias, né, buscando viabilizar, por exemplo,
que aqueles alunos que não têm acesso à internet, não possuem equipamentos, que eles não sejam prejudicados. Então, isso exige um planejamento a nível institucional, né, a nível de colegiados também, e a nível individual de cada professor, para que, de fato, haja uma garantia na equidade da participação de todos os alunos. Bom, lógico que nós sabemos que esse modelo está longe de ser o ideal, mas, no momento, é a nossa única alternativa. Então, diante da busca por estratégias que nós possamos utilizar nesse momento, nós enviamos um artigo para a leitura dos participantes. Esse artigo ele foi escrito pelo professor Nelson Preto. Ele trabalha já há algum tempo com a linha de pesquisa de tecnologias, da informação e comunicação, em parceria com a professora Edmeia também. E nesse artigo ele faz uma crítica ao uso instrumental das tecnologias nesse momento, né? Nesse momento não, na educação. E aí eu trago para esse momento desse contexto pandêmico. De que forma que nós estaremos utilizando essas tecnologias, né? Será que todos os nossos alunos eles terão acesso? Serão contemplados com esse ensino remoto? Então, são alguns questionamentos para a gente pensar e fazer essa associação do artigo enviado com questões da nossa prática. Outro detalhe é que Nelson Preto ele também aborda no artigo é sobre o tipo de produção que deve ser feito nesse momento. Então, a gente precisa pensar em produções de forma colaborativa, interdisciplinar, e que permita que os sujeitos, né, esses educandos, eles tenham a oportunidade de se tornar autores nos processos educacionais. Então, as ideias de Nelson Preto estão muito atreladas aos pensamentos de Freire, pensando no sujeito como um ser emancipado por meio da educação, e as ideias de Milton Santos também, né, de que a educação ela tenha, de fato, uma perspectiva humanizadora. Então, esses processos, eles precisam, de fato, ser pensados de uma forma bem equilibrada para que não haja exclusão, mais ainda nesse momento, né, pandêmico. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Camila para que ela faça uma apresentação do nosso convidado, Adenilson. Pronto. Pessoal, como já foi dito, né, é um prazer nós estarmos aqui mais uma vez com vocês. Hoje é o nosso 6º encontro. A temática de hoje é democratização do acesso ao ensino por meio das tecnologias. Nós teremos a participação de uma pessoa muito querida, como já foi falado pelas meninas, que é o professor Adenilson Cunha. Adenilson, ele possui graduação em pedagogia pela UESB, ele é especialista em EAD, ele é mestre em educação pela Universidade Federal de Sergipe e é doutor em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ele é professor do Departamento de Ciências Humanas, Educação e Linguagem, no campus de Tapetinga, da UESB. E ele também é professor do programa de pós-graduação em Educação da UESB. Adenilson, sinta-se à vontade, você terá de 20 a 30 minutos para fazer sua fala e depois nos abriremos aos demais participantes. Ok, obrigado. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Muito bom estar participando desse encontro com vocês. Como foi anunciado, meu nome é Adenilson, eu sou pardo, tenho os olhos claros, cabelo liso. Estou vestido agora com um moletom mostarda. Eu estou sentado e eu estou na sala de estudos da minha casa. Tá? Então, feita essa audiodescrição, acho que a gente pode começar, então, o nosso diálogo. Mas, antes disso, eu quero agradecer o carinho, o cuidado que está sendo feito durante esse curso das professoras André, da professora Maíra, da professora Camila. A gente tem observado que a participação efetiva de vocês, e agora nós estamos com 118 pessoas online, significa muito, né? Significa que esse trabalho tem sido conduzido com muito esmero, com muita responsabilidade, com muito interesse que as discussões consigam alcançar todos vocês, né? E eu fico muito feliz, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento, tentando trazer uma fala que possa, de alguma forma, contribuir com o debate. Então, já fica aí o meu carinho, meu agradecimento, minha consideração por vocês, e também porque estou vendo muitas pessoas aqui que a gente já tem
né, relações de caminhada, né, seja dos alunos da graduação, pessoas que foram alunos meus em outros espaços, também minhas orientandas de mestrado que estão aqui na sala. Enfim, eu já agradeço aí essa possibilidade de a gente poder se encontrar, mesmo que virtualmente, uma vez que esse contexto, né, não está nos permitindo nos abraçar enfim, que as nossas relações afetivas não estejam tão vislumbradas do ponto de vista físico, mas que a gente, por hora, se mantenha aqui conectados virtualmente. Bom, quando Camila me procurou e ela trouxe essa temática, eu fiquei muito reflexivo em torno sobre o que eu ia falar, na verdade, né? Porque quando a gente fala em democratização do acesso ao ensino por meio das tecnologias, a gente pode fazer relações com diversos cenários, com diversas possibilidades, enfim, né, e com grandes discussões. Mas eu fiquei, sobretudo, reflexivo, porque quando a gente fala em democratização do acesso ao ensino por meio de tecnologias, a gente tem que pensar que nós ainda, lamentavelmente, não conseguimos a democratização do acesso ao ensino de forma presencial, né? Então, como é que a gente pode falar de democratização do acesso ao ensino por meio das tecnologias, diante de um desafio que há anos é colocado sobre a questão da democratização do acesso ao ensino presencial? Então, eu falei, vou sustentar minha fala em uma perspectiva mais crítica, de maneira que a gente possa fazer relações entre a educação e as tecnologias, mediadas por tecnologias, né? E também as confluências e as convergências que acabam se somando nesse contexto aí onde está colocado aí essa crise sanitária e, diante da crise sanitária, instrumentos para viabilizar que seja, ao menos, pela necessidade de se permanecerem os vínculos escolares, né? Portanto, se permanecer aí a atividade da cultura escolar, né, em meio à pandemia e, portanto, mediada por tecnologias. Mas quando a gente fala em democratização do acesso, seja o acesso ao ensino presencial, às tecnologias, mas que a gente tenha, vamos supor, que a gente discuta o acesso democrático à escola, à educação, a gente toma como princípio que esse acesso ele deve ser universal e gratuito em todos os níveis educativos. Então, eu estou falando níveis e modalidades. Então, eu estou falando desde a pré-escola até a educação superior. Então, a gente está falando de democratização do acesso, a gente está falando da universalidade da educação para todos de forma gratuita, né, desde a pré-escola, desde a educação infantil, né, até o ensino superior. Então, é bom a gente partir desse pressuposto que democratização está relacionado a acesso universal e gratuito à educação. E a gente sabe que as condições que se colocam, né, sobretudo nesse cenário, de que a gente precisa fazer uma análise cuidadosa e reflexiva, até porque, se presencialmente, como eu disse, nós ainda não podemos falar em democratização da escola, imagine por meio das tecnologias. Então, acaba sendo uma discussão aí também crítica, uma discussão aí para a gente reflexiva, uma discussão para a gente pensar nessas questões. Então, eu queria tomar inicialmente, a partir dessa provocação, os dados de uma pesquisa para poder evocar aqui nossa fala, né? Que o IBGE divulgou recentemente, os dados do PNAD, e que demonstram que 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Então, a gente pode dizer que, em números totais, isso representa cerca de 46 milhões de brasileiros que não acessam a rede. Por outro lado, esses números, e penso que projeções futuras ou análises futuras vão trazer isso de maneira mais efetiva, claro, e com base em pesquisa, que esse perfil ele aumentou, inclusive, por conta da utilização de um grupo
que também não estava dentro desse cenário, que é o grupo de pessoas mais idosas, pessoas com mais idade passaram a acessar também as plataformas, enfim, as redes sociais, esse contexto. Mas aí, tomando como referência esses dados ainda do IBGE, né, 46 milhões de brasileiros não acessam a rede. E se a gente for ainda aí já fazendo uma relação, por exemplo, com a educação do campo, né, com a internet lá no campo, nas áreas rurais, o índice de pessoas sem acesso à internet, ele ainda é maior do que nas cidades. Ele chega a 53,5% de pessoas que não têm acesso, ou seja, mais da metade dos sujeitos que vivem em áreas rurais não possuem acesso à internet. E aí existem diversas questões que decorrem desse cenário, né? Como uma internet de qualidade, com internet de fibra ou internet a rádio, com cobertura de telefonia celular e, portanto, com cobertura de internet 3G ou 4G. Enfim, então isso aí já é um motivo para a gente começar a compreender que é inviável, eu diria que praticamente nesse momento é impossível a gente falar de democratizar o ensino, né, por meio das tecnologias, quando existem aí uma grande quantidade de brasileiros que se encontram distantes dos meios de comunicação. E a gente fala só distante, na verdade, da internet. E quando a gente pensa nessa questão, a gente não pode se ater somente à questão da conexão. A gente precisa também pensar nos suportes que possibilitam essa comunicação. Então, o uso de celulares, o uso de computadores, o uso de tablets e de outros instrumentos aí que propõem essa conectividade, quando a gente sabe que em muitas residências é um computador para ser dividido pelos moradores daquela casa, ou que o celular ele é compartilhado também, famílias que têm mais de um filho, enfim. Então, existem essas questões aí também do acesso aos meios que provocam essa conectividade. E aí a gente se depara com uma situação mundial causada por um vírus, que as proporções ainda são incalculáveis, né? Os desdobramentos disso ainda são incalculáveis, tanto do ponto de vista da saúde pública, porque ainda não se existem estudos efetivos em torno das consequências, não somente da decorrência da contração do vírus, mas também de como isso vai se comportar a longo prazo. A gente está vendo aí que as mortes assumem características diferentes, seja por trombose cerebral, ou seja, pela própria questão respiratória. Enfim, a gente não sabe ainda desses desdobramentos e que a expectativa ela vem de uma vacina. Então, diante desse quadro de crise sanitária em escalada mundial, que toma proporções pandêmicas, né, sai das endêmicas para pandêmica, houve a tentativa de se manter o funcionamento de atividades educativas que não essas atividades presenciais, conforme historicamente, culturalmente, acredito que todos estão aqui, somos da mesma geração e que nossa geração nunca experienciou um cenário como esse e que as escolas e os espaços educativos formais passaram a utilizar as ferramentas tecnológicas como mediação desse processo. Então, a partir dos marcos regulatórios, né, da suspensão das medidas provisórias que suspenderam as aulas presenciais e de todo o cenário que foi decorrendo disso, o Conselho Nacional de Educação divulga a Resolução 05/2020, tratando sobre a possibilidade, observem que na resolução, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, mas na resolução não se fala ensino remoto. Esse é um termo que ganhou espaço a partir das primeiras discussões que tivemos em relação a essa prática de ensino, mas lá se fala em realização de atividades não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais e de informação e comunicação. Então, lá não está cunhado, na resolução 05/2020, não está cunhado esse termo, né, ensino remoto. Ensino remoto, que vai decorrer aí também das nossas reflexões sobre essa prática de ensino. Então, a resolução 05/2020, depois
há um desdobramento nas resoluções, no caso da Bahia, número 27, número 37 do Conselho Estadual de Educação, e em alguns municípios, como Bom Jesus da Lapa, como uma proposta da Secretaria também de Porto Seguro, aí, e emanando orientações de natureza jurídica e também pedagógica. Né? Alguns conselhos já se anteciparam a essa discussão, outros ainda estão em debate. Mas, a partir da Resolução 05/2020, se tem, do ponto de vista legal, a possibilidade de se trabalhar com essas tecnologias mediando o ensino. Então, o nosso ponto de partida, como eu falei, que é não pensar isso que a resolução traz, né, como educação mediada ou não por tecnologias de informação e comunicação, não pensar isso como um ensino à distância. Né? E essa é uma discussão que vem sendo colocada, é uma discussão importante, porque a gente precisa compreender que o ensino remoto ele assume uma característica totalmente diferente do ensino EAD. Muito embora se confunda em alguns pontos essa relação entre EAD e ensino remoto. Então, a gente precisa pensar que EAD já é algo consolidado na legislação brasileira. Né? A LDB ela já traz a EAD como uma modalidade de ensino, assim como é a modalidade de educação de jovens e adultos, assim como é a modalidade da educação infantil, assim como é o ensino superior, a EAD é uma modalidade de ensino e está prevista na legislação. E isso significa dizer, então, que a EAD ela tem uma metodologia própria, ela tem um escopo pedagógico próprio, ela tem, enfim, toda uma dinâmica em torno dela que a assegura como modalidade de ensino. Já o ensino remoto, ele passou a ter um desenho próprio, né? Ele tem se constituído a partir de um desenho próprio e um desenho que a gente quer, quando eu falo desenho, eu quero dizer como o contorno que ele foi tomando a partir da utilização, né, gerada em decorrência daquilo que está disponível para nós utilizarmos enquanto esse momento está ocorrendo. Então, o ensino remoto possui um ambiente virtual dentro de um projeto, possui, melhor dizendo, a utilização desse ambiente virtual, ele ocorre com aquilo que está disponível para nós nesse momento, enquanto o ensino à distância, ou seja, a EAD, ela, como eu falei, possui um projeto pedagógico pensado. Né? Então, para que ocorram as atividades EAD, existe um polo presencial. As resoluções que tratam da EAD falam de que as avaliações precisam ser no polo. Você tem a figura do professor que está lá ministrando a aula, mas você tem a figura do professor tutor, seja ele o tutor virtual, ou seja, o tutor presencial. Né? Você tem uma natureza de ensino constituída, com conteúdos que vão ser selecionados com base da modalidade de ensino. Você vai ter uma ferramenta chamada design institucional, que ela é uma característica da EAD, que é como são produzidos os materiais, desde as cores dos materiais até as animações que vão ser passadas. Né? Então, esses elementos didático-pedagógicos, se assim a gente pode dizer, eles vão atender a uma dinâmica característica da educação à distância. Enquanto o ensino remoto, sendo uma atividade emergencial, e a partir dos desenhos que eu falava, que tem se tomado como referência para a gente poder pensar ele não é uma modalidade de ensino, né? Ele não pode ser configurado como uma modalidade de ensino, ele não está previsto na legislação, como diz lá na Resolução 05/2020. Então, na resolução, ele não fala, o ensino pode ser realizado EAD, ele não podia fazer isso porque incorria em todos esses elementos que eu acabei de falar. Então, falou de atividades não presenciais mediadas ou não por tecnologias, e aí a característica do ensino remoto. Então, o que é que o ensino remoto faz? Ele utiliza das tecnologias disponíveis. Observe que a gente chega lá em um curso EAD, o material é produzido em estúdio,
né, a aula é ministrada ali, um módulo de 50 minutos, 60 minutos, 1 hora, e ela fica disponível para que o aluno, no momento que ele deseja, como ele se organizou, ele acessa aquela plataforma, acessa aquele conteúdo e assiste. No caso do ensino remoto, o que a gente tem observado é que o professor virtualiza a aula presencial. Então, a gente tem visto aí, tem circulado vários vídeos pela internet dos professores preparando suas aulas ou fazendo um acompanhamento virtual ali por plataformas como Google Meet, como essa que a gente está usando, o Zoom. Então, a gente vê ali uma virtualização da aula presencial, o que já se distancia do conceito de AD, da proposta de educação à distância. Além disso, não existe a figura do tutor, né, que, como eu falei, na EAD é um auxiliar ou até mesmo assumindo a condição docente de professor. Então, no ensino remoto, a gente que está se virando aí para poder produzir material ou entrar nas reuniões e ministrar nossas aulas a partir desses instrumentos. Então, para o ensino remoto, tem se tomado emprestado alguns elementos da EAD. Aí é o que eu falei, quando há uma convergência em alguns pontos, como a utilização de plataformas e até mesmo a utilização de uma linguagem. A gente tem visto aí nos vocabulários que surgiram durante a pandemia, se falar de ferramentas síncronas, de ferramentas assíncronas, né, de material disponível, enfim, a gente tem se apropriado também de algumas nomenclaturas que são da EAD e que a gente está constituindo dentro desse campo de ensino remoto que a gente está trabalhando. Então, e aí eu falava de ferramentas síncronas e assíncronas, é importante que a gente passe a perceber que existe uma distinção entre essas atividades que são realizadas de maneira remota e que podem, né, ser dessa natureza, síncrona e assíncrona. E o que é isso, né? Toda atividade de natureza síncrona se configura como aquelas atividades que é necessária a participação do aluno e do professor no mesmo instante, no mesmo momento, no mesmo ambiente. E é por isso que a gente faz essa relação com a virtualização das aulas presenciais, né, que não é, por exemplo, a proposta de AD. Então, nesse caso, a gente tem, por exemplo, como eu falava, o uso de plataformas. E essa plataforma que nos coloca aqui um diante do outro em tempo, no mesmo tempo presente, no mesmo espaço-tempo, elas são ferramentas que podem ser constituídas ou designadas como ferramentas síncronas, né? Ou seja, que há, ao mesmo tempo, uma interatividade entre os sujeitos, que ao contrário das ferramentas assíncronas, né, não precisa com que alunos e professores, alunos e alunos, professores e professores, estejam necessariamente conectados, né? Ou seja, as plataformas assíncronas, elas permitem que a gente deixe um material preparado para os alunos entrarem, os alunos acessarem aqueles materiais, e a partir dali eles tecerem comentários, deixarem lá mensagens em fóruns. E existe o que a gente considera híbrido, né? Que são ferramentas que elas são síncronas e assíncronas ao mesmo tempo. Por exemplo, se a gente faz uma live, aqui nós estamos fazendo um encontro do curso de extensão pelo Zoom. Nesse exato momento, nós estamos o quê? Nós estamos síncronos, porque assim que eu terminar a minha fala, vocês vão poder interagir, a gente vai poder interagir, bater papo, e aí dirimir algumas questões que podem surgir. Então, nós estamos de forma síncrona. Mas a gravação desse momento vai estar disponível daqui a pouco na plataforma do YouTube. Então, aquele que não conseguiu participar hoje de maneira online, aqui como a gente está, ele vai entrar lá e assistir. Mas nós não vamos estar mais online. Então, é híbrida, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui online, ela vai ficar lá offline, desconectada, né, do tempo real, para que as pessoas acessem e acompanhem o que a gente está trabalhando. Então, esse é um caso de ferramenta híbrida.
No caso, por exemplo, do WhatsApp, ele também é um instrumento síncrono e assíncrono, porque quando lá aparece que duas pessoas estão online e você começa a visualizar ali que as barrinhas, quem não configurou, né, para o privado, as barrinhas vão ficando na cor azul, e aí você vai vendo que aquela pessoa está online, mas a partir do momento que eu mando uma mensagem, a pessoa está offline, ela vai ver aquela mensagem depois. Então não houve essa sincronia entre as duas pessoas na interação. Então existe, isso são avanços da tecnologia que a gente tenta, do ponto de vista teórico conceitual, avançar dizendo o que é ou tentando teorizar, mas ainda é muito cedo e eu acredito que essa dinâmica também nos deixa muito acelerados do ponto de vista de fechar em qualquer terminologia ou de qualquer forma conceitual. Então, dentro dessas perspectivas aí de ensino remoto, do que pode ser híbrido, do que pode ser assíncrono, do que pode ser síncrono, a gente tem que partir da seguinte reflexão. Até que ponto os nossos alunos, até que ponto as escolas têm condições, e o próprio professor tem condições de preparar materiais, de ter disponibilidade de tempo, né? Imaginem que as relações interpessoais, elas têm sido também mediadas já há algum tempo por conta dos aplicativos, mas com base nessas questões. Então, aí, o encontro entre a vida pessoal e a vida profissional, no momento que o aluno te manda uma mensagem às 11h30 da noite, onde você, teoricamente, não estaria na escola, mas ele manda a mensagem: olha, professor, acabei de enviar o e-mail com o artigo, né? Ou que alguém te chama para tirar uma dúvida em um horário de almoço. Então, há aí uma questão a ser refletida do que é que essa virtualização tem impactado também na nossa dinâmica de trabalho docente. Mas, já avançando aí a alguns pontos, né, que eu gostaria de falar aqui também a título de informação, é que, em decorrência desse ensino mediado, né, esse ensino remoto, algumas estratégias pedagógicas têm sido tomadas como importantes para se manter esse vínculo, se manter. A gente não está, observe que a gente não está aqui discutindo o currículo, nem dos conteúdos que são necessários para que as crianças aprendam nesse contexto, a gente não está entrando nessa discussão. Mas a gente está falando aqui do que é que essas tecnologias podem nos auxiliar diante desse cenário complicado. Então, são criados alguns sistemas digitais de gerenciamento de aprendizagem. Eles, na verdade, não foram criados no contexto da pandemia, eles já existiam, eles estão sendo utilizados, potencializada a utilização a partir desse cenário. Por exemplo, eu não sei, aqui tem vários professores de diversas áreas do conhecimento, mas eu não sei se vocês já utilizaram esses instrumentos. A gente tem, por exemplo, enquanto gerenciamento de sistemas, né? O Google Classroom, que é um instrumento importante que ajuda, né, as turmas se conectarem, se comunicarem, se organizarem, assim como o Meet, o Zoom, entre outros elementos. A gente tem a plataforma Moodle, essa é uma plataforma mais conhecida nossa, porque houve aí, durante os primeiros anos, aí dos anos 2000, no final dos anos 2000 e também o início da década passada, muita utilização do Moodle, né? Existia as TVs pendrive, aqui na Bahia o Instituto Anísio Teixeira fez um investimento muito grande na criação dos cursos de mídias na educação, enfim, que utilizava e explorava muito a plataforma Moodle, que é uma plataforma simples, né, e que a gente pode utilizar também ela como um sistema de gerenciamento de aprendizado do ponto de vista assíncrono. E aí existem sistemas específicos por campo de conhecimento. Então, o pessoal da matemática pode usar o GeoGebra, né, que é uma ferramenta que auxilia aí no ensino da matemática. Existe o Stellarium, que é da área de geografia, né, que é planetário, enfim, é um aplicativo bem bacana. Existe o sistema muscular 3D, esse também é mais antigo, está aí para o pessoal das ciências, da biologia. É um sistemazinho que vai falar sobre na verdade, ele possibilita com que a gente veja virtualmente o sistema muscular. Enfim, eu estou citando alguns aplicativos aí para se tomar como referência que existem mecanismos tecnológicos que a gente pode utilizar nesse
contexto também, uma vez que também foi aqui uma orientação da coordenação do curso, que a gente trouxesse algumas coisas que a gente tenha experiência. Existem outras plataformas que podem ser utilizadas nesse contexto de pandemia, que aí por disciplina e por área de conhecimento a gente consegue observar. Agora, diante desse novo cenário, diante desse novo quadro, o que a gente tem é uma fragilidade na utilização desses recursos. E essa fragilidade remete, sobretudo, à questão central dessa minha fala, que é a questão da possível democratização do acesso às tecnologias de informação e comunicação e, sobretudo, à escola, à educação e à escola. Bom, se a gente ainda tem um quadro de que na zona rural, não só na zona rural, mas em comunidades quilombolas e até mesmo nos centros urbanos de escolas que não têm infraestruturas adequadas para o desenvolvimento de tecnologias, bem como do ponto de vista do professor que produz esse material, quanto do ponto de vista de quem está consumindo esses materiais, que nesse momento são os nossos alunos e suas famílias. Então, a gente ainda não pode vislumbrar que esse seja um mecanismo 100% aconselhável na utilização. Maíra falava aí no início da nossa transmissão sobre as universidades que estão retomando, mas que também implica analisar quem é o perfil do usuário que está fazendo o consumo disso aí. Né? Então, a gente está falando que 93% da escola pública é movida e ocupada pela classe trabalhadora. Né? Então, a gente não tem aí uma aproximação entre o aluno que vai para a escola pública e o que ele dispõe em termos financeiros, em termos econômicos, para acessar isso que está sendo disponibilizado. Por mais que as redes de ensino tenham criado mecanismos que possibilitem de alguma forma, isso não está acontecendo de forma integral, não está atingindo a todos. Né? Existem tanto dos aspectos tecnológicos mesmo, da ausência de conexões, até mesmo o consumo disso, por exemplo, em pacotes de 3G, pacotes de internet, em internet de qualidade, como eu falava no início da minha fala. Então, observem que as escolas privadas, elas conseguiram, em pouco tempo, já fazer com que as plataformas que são criadas por empresas especializadas em tecnologias na educação, né, o desenvolvimento dessas plataformas interativas, e eu fico pensando, eu falei do Moodle, e falei que o Moodle ele tem aí já há algum tempo, né, já colocado. Mas o Moodle carece de algumas ferramentas que, por exemplo, uma plataforma desenvolvida no contexto da pandemia já tem, com a interface intuitiva, né, com a facilidade, aí você pode olhar que os ícones já se aproximam das atualizações de versões de iPhone, de Android, né, então você consegue visualizar e se aproximar daquilo ali, enquanto o Moodle, que é uma plataforma de acesso aberta, gratuita, ainda caminha, né, com base lá no que a gente tinha no início da década, nos anos 2000. Então, a gente precisa compreender que isso provoca uma desigualdade educacional muito grande, né? Ou seja, enquanto eu tenho acesso à internet de qualidade, à internet de fibra, a plataformas digitais desenvolvidas para atender aquilo que é mais imediato, a escola pública ela caminha ainda por questões que vão mesmo do acesso aos computadores, né, dos chamados laboratórios de informática, né, que ainda tem uma estrutura muito pequena em relação ao desenvolvimento de processadores de computador, de mecanismos de transmissão de dados, de memória, de armazenamento. Então, esses elementos aí abrem mais uma chaga nessa questão aí que a gente está colocando como central, que é desse acesso mediado por tecnologias. Porque enquanto as escolas públicas carecem de toda essa infraestrutura, as escolas privadas elas já conseguiram avançar nesse sentido. Na verdade, isso não é à toa, isso existe uma dimensão política muito forte, né?
a reforma que foi feita no ensino médio no final do governo Temer, ela já sinalizava, por exemplo, em 80% na educação de jovens e adultos que fosse oferecida por meios digitais ou por EAD. E isso atende um interesse econômico privatista que passou a avançar na educação brasileira, porque houve uma ampliação muito grande da educação à distância relacionada ao ensino superior. Isso explodiu, o ensino superior EAD ele explodiu de várias formas, né? Desde instituições sérias, trabalhando com metodologias corretas, enfim, até instituições que utilizam desse escopo aí para emitir certificado, mas houve uma expansão muito grande do ensino superior. No momento de crise econômica que o país atravessou, houve uma retração de matrícula, então há um avanço desses grupos que desenvolvem tecnologias digitais para a educação básica. Eu sei que meu tempo aí está avançando, mas para a gente finalizar, eu gostaria de fazer essa análise, que esses grupos econômicos, eles assumiram também grandes grupos tecnológicos, e vocês podem se recordar de sistemas de ensino que se tornaram sistemas milionários, como sistema COC de ensino, sistema objetivo de ensino, e aí você vê grandes grupos, como o Grupo Croton, que são conglomerados de ensino superior mediado por tecnologia, como Faculdade Pitágoras, Maurício de Nassau, são grupos econômicos, na verdade, né? E eles avançam agora para a educação básica, porque se houve uma estagnação lá no ensino superior, eles têm avançado para a educação básica. Então, quando essa política de virtualização da educação aparece lá na reforma do ensino médio, ela já tem uma intenção muito grande, que é a intenção desses grupos econômicos de tecnologias e de ensino superior avançarem para a educação básica. E a gente viu isso muito agora, recente, com a aprovação do Fundeb, quando o governo tentou, de alguma forma, adiar, para que fossem ajustados dentro da proposta, isso não ocorreu, né? Mas que fossem ajustados dentro da proposta a presença da escola em vouchers, né? Como já acontece em países onde o modelo neoliberal de educação já se mostrou como funciona, como é o caso do Chile, por exemplo, onde as famílias usam o voucher para poder pagar a escola, e isso também cabe uma outra discussão muito grande. Mas a reflexão que eu deixo, já finalizando minha fala nesse sentido, é que o ensino remoto ele tem sido uma alternativa nesse momento de pandemia, né? Os vínculos escolares precisam ser mantidos, porque não se sabe, como eu falei, quais são os desdobramentos disso no futuro, como é que vai ser a questão da evasão. A gente que é do campo a Camila falou aí, eu fiz uma especialização em educação à distância já há algum tempo, mas a gente vem acompanhando essa dinâmica do que se acelerou aí em torno do conhecimento relacionado a essa área, mas eu sou um pesquisador da educação de jovens e adultos. E o que a gente tem vislumbrado na educação de jovens e adultos é que a prioridade nesse momento, por exemplo, para os sujeitos da EJA, que são os alunos, né, é o trabalho, é tentar se alimentar, do que vir à escola, do que estar conectado. Primeiro por uma questão aí óbvia, que, por exemplo, no campo da alfabetização, a pessoa não sabe manusear as tecnologias. Mas, por outro lado, o que é mais importante nesse momento, comer, se alimentar, ter uma renda mínima possível, do que estar na escola ou do que estar utilizando o ensino remoto aí como estratégia. Então, o que é que eu quero dizer? Que essa desigualdade ela tende a se acentuar e que a evasão ela pode ser um grande motivo de preocupação nos anos futuros. Então, nesse momento, é o que a gente tem, é o que a gente está fazendo. A gente precisa ser reflexivo também com a questão do trabalho docente em torno disso, o adoecimento docente que tem aparecido como decorrência desse processo de precarização do trabalho do professor. Afinal de contas, nós não temos formação para lidar com tudo isso, né? Com o assédio de pais, como a gente tem visto aí, pais entrando ao vivo e admoestando os professores porque fez alguma coisa com o seu filho, enfim. Então, é toda uma série de questões que surgem desse contexto. Nosso tempo é curto para poder entrar, né, nos meandros disso tudo, mas eu espero que essa reflexão que eu trago seja aí objeto de nossas
inquietudes, que a gente possa refletir sobre toda essa problemática, não deixando de lado que o ensino remoto, ele, nesse momento, é o que a gente pode se agarrar para não ter aí uma interrupção da cultura escolar e que não cause esses problemas de evasão, entre outros elementos, mas também a gente refletir de forma crítica qual é o impacto disso na nossa vida enquanto educadores. Então, acho que é isso. A gente, para esse início de conversa, é isso, e eu fico à disposição de vocês para a gente poder avançar. Pronto, professor Denilson, muito obrigada. Sua fala foi muito boa. O pessoal está aqui no chat fazendo várias perguntas, trazendo várias contribuições também. Eu já separei algumas para a gente compartilhar aqui. Antes da gente abrir para esse segundo bloco, a professora Maíra, ela quer falar um pouco, ela vai falar, e depois a gente pode abrir para as perguntas. Só algumas colocações diante da fala de Adenilson, que foram bem esclarecedoras. O pessoal no chat aqui está comentando bastante, perguntaram várias questões que dão muitas discussões. Então, eu vou pontuar só alguns itens e acaba esclarecendo algumas das perguntas e colocações que foram feitas no chat. Primeiro, é a definição de tecnologia, porque quando a gente pensa no sentido dessa palavra tecnologia, remete logo a artefatos tecnológicos, artefatos digitais, e a gente precisa ter em mente que tecnologia não se resume só a mídias digitais, né? Sobretudo nesse momento, a gente precisa encarar as tecnologias como formas, processos, métodos que alcancem algum objetivo, né? Se a gente for pensar no sentido da palavra, tecnologia quer dizer estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos e instrumentos de um ou mais ofícios. Então, a escrita é uma forma de tecnologia, né? Tradicionalmente utilizada ao longo dos anos. Na sociedade contemporânea, acho que minha imagem travou. Não, Mai. Não? Pode dar continuidade, não. Tá. Na sociedade contemporânea, nós temos outros recursos tecnológicos, né? Desde moedas virtuais, criptomoedas, inteligência artificial, computadores de última geração, tablets, celulares. Mas pensando nesse contexto pandêmico, né? Como democratizar esse acesso ao ensino, a gente precisa estruturar, né? Como a Denilson trouxe vários exemplos claros, e não deixar ninguém de fora desse processo educacional. Eu trouxe aqui também uma colocação de Edmeia Santos, que ela fala que o professor, nesse momento, ele assume diversas outras funções, né? Vários papéis. Então, ele é designer, ele é conteudista, ele é programador visual, ele é o mediador, ele é roteirista, ele tem que acompanhar se os alunos estão frequentando os encontros presenciais, ele tem que acompanhar se aquele aluno que não teve acesso, que não tem computador, não tem celular, não tem acesso à internet, qual vai ser a estratégia que o professor vai disponibilizar para esse aluno. Então, são várias funções e que requer planejamento e elaboração, né? Então, exige mais tempo do professor. Eu vou passar para a primeira pergunta, que foi da Ajuda. Ela colocou assim: o que fazer com a nova modalidade de ensino tecnológico? E a de Ananda, eu acho que dá para a gente fazer duas perguntas por bloco, certo, professor? Tranquilo. A de Ananda foi assim: a dificuldade hoje está em se pensar em atividades para atender aqueles alunos que não têm acesso à internet. Então, o que fazer nesse momento? Tem mais uma aqui que complementa, acho que eu vou acrescentar essa. Diz assim, Natiane, ela disse que estratégias podem ser utilizadas para educandas que não tenham acesso às tecnologias digitais? Então, acho que essas três dá para a gente fechar o primeiro bloco de discussão. Olha, são perguntas bastante espinhosas, né? Porque a gente pode refletir sobre elas, porque infelizmente a gente ainda não tem, né, algo prescritório, ou seja, a gente não tem ainda algo que possa. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá.
Então, a gente ainda não tem algo que possa, de alguma forma, dizer, olha, esse é o caminho. A gente está refletindo sobre essas condições, porque, como eu falei, aí a Ajuda, que fez a pergunta, é como fazer, né? Que converge todas elas, qual a dificuldade, quais são as estratégias. Olha só, Maíra trouxe uma questão importante, que é a questão de que a tecnologia não está somente ligada, relacionada aí, a artefatos, né, tecnológicos, mas como meio. E existem algumas experiências que têm sido exitosas em algumas unidades de ensino, que a gente que tem pesquisado aí nesse período tem visto, como, por exemplo, que as atividades estejam disponíveis nos corredores da escola. Então, os professores xerografam as atividades, colam em murais, as famílias vão, fotografam isso e levam para casa para as crianças fazerem, né? Que aí necessariamente não depende de conexão. Enfim, algumas estratégias que estão sendo colocadas para minimizar o impacto. A gente sabe que isso não vai atender todo mundo, seja do ponto de vista tecnológico, mesmo mediado pelo computador, pelas tecnologias, ou de forma presencial, isso não vai atingir a todos. O que vai realmente agravar essa questão da desigualdade educacional, que não é uma desigualdade que está pautada em conhecimento, é uma desigualdade que está colocada tanto na infraestrutura da escola, quanto realmente nos processos de aprendizagem. Né? A gente não pode fazer de conta que ensino, e aí vocês me perdoem, porque eu sei que tem muita gente séria conduzindo trabalhos sérios, desenvolvendo material, e não dorme tarde, altas horas da noite produzindo, mas essa virtualização do ensino, ela não garante aprendizagem. Né? E a gente precisa ter a coragem de encarar isso. Ela não garante. O que é que você está selecionando de conteúdo para trabalhar com seu aluno? Né? Você está selecionando da mesma forma que você selecionaria para trabalhar em sala de aula, com dimensões totalmente diferentes? Então, a gente precisa ter a coragem de assumir que isso é para manutenção de vínculo, que a gente tem feito no ensino remoto, e isso mais na escola pública, porque na escola privada a gente sabe que a dimensão é outra, a lógica é outra, mas a gente precisa escancarar que a gente está fazendo isso para manter vínculo, porque a gente não tem condições de assegurar a aprendizagem diante desses instrumentos. A educação se faz na relação e na interação humana, né? E é por isso que eu considero que a escola ela é indispensável nesse processo. Essas relações, eu não sei se vocês se recordam lá daquele poeminha de Paulo Freire, né? Mas a escola não é um lugar apenas de aprendizagem, é um lugar onde tem relações muito mais amplas. Então, eu penso que a gente não tem uma estratégia que vá contemplar todos, né? E aí a gente demandaria dos governos, assim como foi feito com o auxílio emergencial, que todas as famílias recebessem um chip, um tablet, como já aconteceu em países na Europa, que recebiam com pacotes de dados, com conectividade, que as pessoas pudessem acessar de forma gratuita conteúdos, que tivessem tablets, enfim. Esse seria um mecanismo mais viável, né? Mas a gente sabe que fazer com que isso tudo chegue à escola, aí é um pouco complicado, a gente ainda não tem essa dimensão, né? Que a gente gostaria como solução para a decorrência desse problema. O que a gente sabe é que isso vai agravar essa desigualdade presente aí na educação. Verdade. Lucicleia, ela fez um questionamento, Adenilson, assim, o seguinte: poderia indicar se existem aplicativos, plataformas e outras possibilidades tecnológicas que possam ser utilizadas offline para o ensino de línguas? Ok. Eu não conheço, assim, de cabeça não sei bem, mas existem plataformas sim. Eu citei algumas ali, como GeoGebra, Solarium, que são de outras áreas do conhecimento, mas tem plataforma de linguagem sim. Eu posso fazer aí a ponte com Camila, ou com Maíra, ou com Andréia, para a gente estar passando alguma coisa para vocês nesse sentido. Mas eu acredito que sim, até porque na área de linguagens ela é muito mais, tem muito mais material produzido aí do que em outras áreas. A gente vê, por exemplo, em física, e química e matemática, tem muita coisa bacana. O próprio Moodle, ele dispõe de algumas plataformas aí que podem ser utilizadas para auxiliar como ferramenta aí de ensino, né? como uma ferramenta de mediação de aprendizagem. Mas de cabeça, se não me recordo, mas a gente pode sondar aí, fazer essa ponte com vocês para poder chegar até você.
Nós temos um grupo, professor, no WhatsApp, que a gente costuma enviar dicas. Nós podemos fazer uma seleção também desses aplicativos e compartilhar, né? Porque Perfeito. um vai ajudando o outro. Na Perfeito. área da biologia, Inclusive, desculpe. na área da biologia, que é a minha área, nós temos não, né? Na internet existem vários sites de museus virtuais. Então, você entra nesses museus, você faz a visita, tem todas as explicações. É muito bacana, os alunos têm gostado bastante. Acho que cabe a gente fazer essa seleção e disponibilizar para os colegas, né? Perfeito. Inclusive, acabo de me recordar o seguinte, a Unesco divulgou o mês passado, eu vou procurar isso onde está, como se está disponível na internet, mas a Unesco disponibilizou o mês passado uma série de plataformas. Ela tem em português, tem em inglês, até em árabe tinha, porque eu tive a curiosidade de ir lá dar uma olhada no que tinha, no que estava disponível, e eu vi que existe essa indicação da Unesco, aí, da Agência da ONU para a Educação, de uma série de plataformas que dá para a gente trabalhar. Eu vou mandar isso e vocês socializam no grupo com os colegas. Pronto, joia. Nós vamos abrir para as perguntas e eu fiz uma anotação aqui da sequência. Marilene e Camila foi a primeira que se inscreveu. Em seguida, Gil Neto e Dora. Ativei, Marilene. Boa noite, Marilene. Marilene? Acho que a gente pode ir para o outro, né? Qual foi a outra pessoa que você falou? Gil Neto e Dora. Aqui a Nanda colocou aqui no chat, só aproveitando enquanto você abre o áudio, Camila. Indiquem também cursos para que possamos aprimorar o nosso conhecimento e práticas diante desse cenário. Então, a gente tinha pensado na possibilidade de organizar um curso mais prático também, né? Que fosse voltado para a mediação tecnológica nesse momento, disponibilizando as plataformas existentes, até porque ninguém teve formação tecnológica, né? Na graduação, nós não tivemos disciplinas, enfim. Então, o professor, ele volta ao papel de estudante nesse momento para se aprimorar nesse processo de mediação tecnológica. Gil Neto, seu áudio já está aberto. Gil Neto? Gil Neto? Gil, eu acho que é o microfone dele. Ele está tentando falar. Cadê? Peraí. Para mim aqui aparece aberto dele. Ele está logado em duas. Está aberto mesmo. Gil Neto? Tem Dora Camila também na lista? Tá, deixa eu procurar. Lidar com tecnologias é assim. Oi? Gil Neto. Pronto, Dora. Oi, então, eu sou aluna da UESC, acabei o primeiro semestre agora, em Biologia EAD, a gente utiliza o Moodle, e nesse primeiro semestre a gente vai lendo vários textos, né, e vai vendo até que as práticas, na verdade, não são muito alinhadas, né, com os textos, mas eu achei muito interessante a fala do professor, né, que isso também já é muito falado, que a gente precisa refletir muito sobre o sentido social dos conhecimentos que a gente está trazendo para dentro da escola, sabe? Eu vejo essa questão da pandemia como um reflexo do desequilíbrio ambiental que a gente já está vivendo. Então, é necessário reformas urgentes em vários aspectos, assim, das nossas vidas, né? E eu vejo até, sei lá, vendo como um aspecto positivo, é muito colocada essa questão da transdisciplinaridade, a gente vê que todas as disciplinas estão passando por esse momento de terem que estar se adaptando por isso. Mas o que eu fico, assim, por mais assim que a professora Maíra trouxe essa questão da conceitualização do que é tecnologia, eu tenho ainda um pouco de visão a tecnologia meio
para a natureza, assim, e eu vejo que a cura, na verdade, maior assim, do ser humano e a maior preocupação está em conseguir preservar o nosso planeta para os nossos descendentes. E a tecnologia parece que ela vem, de certa forma, tirar a gente mais ainda desse acesso à natureza. Então, como que essas ferramentas tecnológicas podem trazer a população para resolver problemáticas ambientais atuais? Assim, eu gostei muito do texto, principalmente na parte que colocou que vários hardware, sei lá, hackers se uniram para resolver problemas daquele software específico, mas como trazer enfim, os jovens por meio dessa tecnologia que, por muitas vezes, está deixando os jovens cada vez mais reféns daquilo. E a gente... Enfim, essa é a pergunta. Posso responder ou vai ser por bloco, mas posso responder, Pode né? ficar à vontade, pode responder sim. Vamos lá. É o seguinte, Dora, eu penso que você traz um ponto aí que é fundamental para a gente pensar as relações da sociedade como um todo, né? O desequilíbrio ambiental, acredito que tenha sido um dos grandes fatores provocadores dessa pandemia, né? E ainda hoje se noticiava, por exemplo, que as estações climatológicas passaram a observar que com o menor índice de poluente no ar significa dizer um maior índice pluviométrico. Por exemplo, aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, nós estamos experienciando um inverno mais rigoroso dos últimos 8 anos, como no sábado chegamos a 7 graus. E os climatologistas estão atribuindo a isso também a questão da diminuição de emissão de poluentes aqui na região, né? Ou seja, as indústrias reduziram por conta do consumo que diminuiu em alguns aspectos e, em virtude disso, também houve já uma mudança climática. E a gente tem visto isso também chegar a todo momento no WhatsApp, quando a gente vê animais que foram para as ruas, na África do Sul, por exemplo, que já tinha animais transitando nas ruas, na Europa, enfim. Eu não sei se eu tenho condições, do ponto de vista técnico, de responder a tua pergunta, mas eu acredito que essa relação entre o uso de tecnologias e a questão do desequilíbrio ambiental ou a utilização dessa tecnologia como um instrumento de conscientização dos nossos alunos é extremamente importante. E aí você falou de uma coisa aí sim que eu concordo, que é a relação que se fala entre conhecimento social e os conhecimentos escolares, porque nem sempre aquilo que está no currículo. O currículo é um campo de poder, né? O currículo é uma seleção de conteúdos que atende a alguém, a algum contexto, para se atingir algum objetivo. Então, no momento que a gente passa a refletir que as questões ambientais estão em pauta e a gente leva isso enquanto conhecimento social, porque a gente precisa também, e a minha preocupação é essa, é contextualizar o cenário que a gente está vivendo dentro do ensino remoto. Porque, como eu falei, o que é que a gente está pensando? A gente está preocupado em fazer uma simples transmissão de conteúdo curricular, conforme a gente faz na sala de aula através da virtualização, ou a gente está se propondo a refletir sobre questões emergentes desse cenário de pandemia relacionados aos aspectos sociais, dentre eles o que você coloca como uma condição ambiental, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. A gente está vivendo de procrastinações, né? Nós todos nos acostumamos a procrastinar as nossas vidas e parece que isso tem sido recorrente porque o WhatsApp, Instagram, Facebook e outras redes sociais e outras questões, jogos e aplicativos têm tragado a gente para uma questão da procrastinação. A gente perde muito tempo mais olhando conteúdos que são disponíveis nas redes do que realmente fazendo algo que seria útil do ponto de vista material, né? Então, eu penso que quando você articula essa questão aí, meio ambiente e conhecimento social, eu acho que nesse cenário de ensino remoto, contextualizar o que a gente está vivendo, os impactos disso, né, dentro da perspectiva do currículo, dentro da perspectiva da sociedade, talvez seja mais importante do que ensinar lá na vida do sujeito. Não sei se atingiu aí
a tua questão, mas serviu para a gente debater aí sobre essa temática. Ela disse que sim. Fez o sinalzinho. Muito boa, viu, Dora, sua pergunta. Excelente. Porque nesse momento que nós estamos assim, de tantas incertezas, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Tudo que a gente for pensar, tudo que a gente está tentando fazer diante dessa situação, antes precisa ter essa sensibilidade, né? A gente está tendo a sensibilidade com relação aos alunos que terão acesso, aos alunos que não terão, mas a gente também precisa ter sensibilidade com relação à natureza. E eu acho muito importante essa fala de Dora, para a gente repensar também, a gente parar um pouco e pensar também sobre esses aspectos. A gente vai desculpando aqui com meu filho. Faz parte. Vou entrar ali para o quarto para ver se melhora aqui. Tem Então, algumas perguntas no chat, você viu aí, Maíra? Vi. Eu queria só comentar a última colocação aqui de Cleusa. Ela colocou assim, falando em inclusão, nenhum surdo pode participar aqui, não há intérprete de Libras. Estamos nos preocupando tanto com a tecnologia e esquecemos do básico, que todos estão pedindo, acesso a todos à educação. Mas o que vocês entendem sobre todos? Esse já tinha sido um questionamento, acho que em alguma das aulas anteriores nós explicamos o fato da ausência do intérprete de Libras. No curso, esse curso ele foi restrito, né, aos participantes, vocês fizeram o link, preencheram o link, se inscrevendo, e nós não tivemos nenhum participante surdo. Por isso, nós não estamos disponibilizando essa live com interpretação em Libras. Mas nós já tivemos o questionamento de que essas lives estão ficando disponíveis no YouTube. Nós já entramos em contato com as universidades, na Universidade Federal do Sul da Bahia. Nós só temos, que é a universidade a qual eu faço parte, no campus de Itabuna, nós só temos um intérprete de Libras para atender todas as demandas da universidade. Então, precisa de um agendamento prévio muito antecipado para que consigamos essa disponibilidade do intérprete de Libras. E esse profissional ele não pode atuar sozinho. Ele precisa de um revezamento de 15 em 15 minutos com outro profissional, devido às funcionalidades éticas da profissão. Então, nós pensamos nisso também, Cleusa. É uma inquietação sua, mas também é uma inquietação nossa, né? Como que a gente pode falar de democratização do acesso ao ensino, sendo que nós não estamos proporcionando esse acesso a todos? Então, infelizmente, nós não podemos abraçar o mundo, né, como queremos e colocar em prática tudo aquilo que desejamos, mas é uma inquietação nossa e no nosso último encontro com o professor Éder Camargo, ele é um professor cego e eu consegui esses intérpretes, um de lá do campus de Itabuna e a outra do campus de Porto Seguro, para fazer esse revezamento. Eu fiz essa solicitação com 2 meses de antecedência. Então, assim, só para demonstrar para vocês que não é um processo fácil, nós não temos profissionais, as instituições de ensino superior não estão preparadas para atender esse público, né, das pessoas com deficiência auditiva ou surdez, e fica esse esclarecimento. Maíra, deixa eu complementar a tua fala, porque Sim. eu acho que a reivindicação de Cleusa é super justa e válida. Mas nós aqui também na UESB estamos tendo uma dificuldade muito grande com os profissionais, aí, os intérpretes de Libra. É uma questão generalizada, né? Foi mais um desafio que foi colocado aí, né, diante desse cenário, porque com essa possibilidade de projeção dos cursos, das aulas, enfim, de tudo isso, a dinâmica é muito grande, a gente recebe toda hora 5, 6, 7 informes de lives, algumas no mesmo dia. Essa já, por exemplo, já é a 4ª que eu faço essa semana. E os profissionais de Libra são extremamente limitados. A gente tem, inclusive, dentro da universidade, pouca gente trabalhando com Libras, né? O que é importante para a gente pensar também no futuro, aí, ampliar as discussões e a participação nesses cursos de Libras, porque realmente é importante, mais do que importante, eles são necessários para a gente quanto educador. Verdade. E democratizar o acesso, né? Sobretudo nesse momento que as tecnologias digitais estão fazendo parte da nossa rotina o tempo inteiro. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Se alguém tiver interesse em participar, pode colocar o nome no chat.
Bora, gente. Esse é o momento, Adenilson, mais lindo do nosso curso. É o momento que a gente fala que a gente abre as câmaras. Então, uma temática tão importante, não é, para o nosso cenário. Alguém tem alguma colocação, alguma reflexão? Alguma Tem uma pergunta inquietação aqui, sobre Dea. esse tema? Tem uma Sim. pergunta no chat aqui. Deixa eu ler, que eu anotei. De Luciana. Ela falou que o professor trouxe, né, uma situação que inquieta ela. O senhor comentou que não conseguiremos democratizar a educação à distância, se ainda não conseguimos democratizar a escola pública. E, deixa eu ver, a educação privada desponta na frente em relação à escola pública, pois conseguiram atingir seu público. A escola pública se distancia cada vez mais do que esperamos. Mas fazer ou não fazer o ensino remoto aos alunos de escola pública é o que nos procuram. Devido ao Enem que está chegando. Estamos contribuindo com a exclusão se adotamos essas aulas nesse momento? Essa foi a pergunta de Luciana. Na verdade, duas perguntas em uma. Perfeito, Luciana. Me parece que também a Irlane quer falar em seguida, mas eu quero levantar aqui a mão. Mas eu quero fazer um comentário na fala de Luciana. Luciana, é o seguinte, eu acho que a única alternativa nesse contexto para a manutenção do vínculo é a gente aí se... Agora, quando a gente fala que isso vai assegurar, como eu falei, a aprendizagem para quem vai fazer, é uma questão um tanto que utópica do ponto de vista aí de como é que isso vai atingir a todos. Porque a grande questão que a gente está colocando é o seguinte: a gente tem famílias, a gente tem alunos que estão tendo acesso ao que a gente está disponibilizando e outros que não estão tendo acesso a esse material. Do ponto de vista da questão do trabalho docente, da escola pública, a gente não está conseguindo, retomou um ponto aí importante que eu falei no início da minha fala, que é que a gente não está conseguindo democratizar a educação pública, presencial, imagine digital. E essa é a centralidade da questão, porque quando a gente coloca como pressuposto a gratuidade do ensino, a gente não está falando somente que isso precisa ser, que o acesso por ser público precisa atingir a todos. Ele precisa, que é a questão do acesso. Mas e a questão da permanência? Né? Se a gente for refletir sobre a questão da permanência, a gente tem alunos que vão à escola, porque, por exemplo, uma provocação, porque o número de estudantes na educação de jovens e adultos, ele, embora não apareça na matrícula, ele é muito grande, porque é fruto do insucesso escolar, do fracasso escolar, da violência e de outras matrizes que acontecem dentro da escola, né? E que não garantem a condição de permanência, porque se a gente for pensar do ponto de vista do acesso, aí está falando de democratização, tá bom. Então, você pode me dizer que a educação infantil hoje tem 97% do ensino democratizado, ou seja, que está universalizada praticamente a educação infantil no país. Eu vou concordar contigo. Mas quais são as condições de permanência das crianças nas creches e pré-escolas? Né? Qual a implicação disso no trabalho docente? Quais são as garantias salariais de condição de trabalho que os professores têm para se manter, planos de carreira, saúde do trabalhador que você tem para se manter e garantir essa aprendizagem que é efetiva? Então, a dimensão desse processo, ela não é por respostas prontas, práticas, ali que a gente pode dizer, olha, siga esse caminho que ele está certo. Eu penso que essa dimensão que a gente assume de estar sempre buscando essas utopias na educação e, de alguma forma, refletindo sobre ela, é que sustenta isso que nós estamos fazendo agora, que é de não querer que os nossos alunos fiquem totalmente isolados da escola e estar com condições aí de sobretrabalho para poder manter o vínculo. Então, é isso que é a dimensão que eu acredito, que é por pensar e refletir de questões que ainda são abertas e inconclusas, que a gente se coloca dentro dessa dimensão de pensar o outro e, por isso, usar o ensino remoto como, no mínimo, uma garantia para que não aconteça isso que a gente assiste todos os dias em nossa sala de aula. Então, eu penso que essa questão da desigualdade vai se acentuar, vai. Os dados aí da pandemia têm mostrado que a doença tem atingido negros, pobres, favelados, pessoas
sem condições de saúde, com uma unidade de saúde da família que não tem profissionais de saúde. Então, apesar de dizerem que o vírus não escolhe classe e não escolhe cor, ele escolhe a população vulnerável, pobre desse país. Então, isso está relacionado às condições da escola também, às condições educacionais, às ausências de oportunidade. Por que eu digo isso? Porque quanto maior escolarizado o sujeito maior é a possibilidade de empregabilidade dele. Então, se você desce quem mora em um prédio, quem mora em um condomínio, desce e pergunta ao porteiro qual é a escolaridade dele. Né? Quem é as pessoas que estão trabalhando nos serviços gerais. Então, a escolaridade está, sim, atrelada às condições de empregabilidade, porque é isso que a gente está vivendo aqui. Ó. Quem não tem acesso à educação formal não acessa a tecnologia não, gente. Né? Esses 13 milhões de pessoas que não foram alfabetizadas, isso é uma chaga que a gente tem no nosso país, não acessa, porque não sabe nem ligar. A gente chega no início do mês nas filas dos bancos e a gente vê a dificuldade de pessoas de idade avançada em manusear um caixa eletrônico, porque elas não são letradas digitais, elas não têm essa perspectiva aí de saber manusear a tecnologia. Então, a gente está falando de situações que são convergentes, que se reúne aí a questão educacional, a questão social, as questões econômicas que se impõem nesse momento, as estruturas políticas perversas, genocidas, que têm colocado aí confundindo, negando a ciência. Então, tudo faz parte de uma questão complexa, emaranhada, eu dizia emaranhada, entrelaçada, né? E que não é fácil desatar esses nós. Então, a sua pergunta é extrema, eu fiquei muito feliz com a sua pergunta, porque eu pude retomar um pouquinho do que eu não pude falar lá na minha fala, na inicial. Mas penso que é isso, Luciana, que a gente não vai conseguir, de maneira efetiva, diminuir essas desigualdades, sobretudo nesse contexto. Excelente, Edenilson, obrigada. Eu penso que realmente, né, são tantas inquietações, às vezes eu paro aqui. Nesses últimos encontros, a gente tem discutido sobre essa questão do professor, de como a gente está, das angústias, se o aluno vai ter acesso, e várias reuniões, e outras questões, e sempre o que fica são as interrogações. Tudo é um contexto de muita incerteza, né? É um contexto de insegurança mesmo, como você trouxe. Mas a gente parar para refletir sobre isso, né? Alguns alunos, alguns participantes colocaram aqui que eles já estão também tomando algumas iniciativas, procurando fazer cursos de Libras, procurando dar continuidade à sua formação. Então, de novo, o professor, ele está nesse lugar de correr atrás, né, da sua formação mesmo, de não ficar só aguardando uma resposta que venha do governo, que venha do Estado. E isso é muito rico para a gente, né, saber que a gente não está sozinho nesse barco. Está todo mundo cheio de interrogações, está todo mundo com inquietações. E existem vários aspectos para a gente pensar. A participante da ajuda, ela pediu para falar. Eu vou abrir para ela aqui, depois tem Irlane, tá certo? Você tem alguma coisa para falar, Maíra? Não. Então, eu vou abrir aqui, da ajuda. Vou fechar o meu aqui. Posso falar? Pode sim, ajuda. Já estão me ouvindo, né? Eu acredito no seguinte: tudo que há começo, né, há uma perspectiva de procurar encontrar uma solução para tal coisa. Então, eu acho assim, que esse estudo remoto aí, da tecnologia, surgiu em 1980, discutido por Freire, né? Hoje está mais do que nunca preciso debater, estudar, entender e averiguar, no sentido que está aí a pandemia, o estudo ambiental, físico da escola que não há, não é? E o professor também com uma certa formação que não tem. Eu digo por mim que meu filho sabe bem mais que eu de tecnologia, eu não sei quase nada. Eu fui fazer
um TCC. Quase eu morria do coração. Fui fazer, gaguejei mais que Lady Gaga na música. E fiz, porque tinha que ter tinha uma apresentação minha e da colega, era em dupla, né? Então, repare, veja só, eu acho que tudo é a primeira vez, o primeiro entendimento, o primeiro acontecer para fazer a coisa, entendeu? Tá tudo revezado, complicado, mas existe aí. Se não for para um ambiente físico, o escolar, o tradicional, como vai ficar? E como vai ficar a coisa? Esse é um propósito para se estudar. Que o nosso orador, o professor, falou para a gente, entendi tudo isso. Mas a gente tem que buscar. Tudo tem a primeira vez. Eu fiz o TCC sem nem saber usar o Zoom. Tive que passar o Zoom para o quê, meu Deus? Língua portuguesa. Fui lá, no vídeo, o vídeo me ensinou, fui lá. Colocar o slide, compartilhar, fui lá e fiz. Dificuldade tanta. Quase morri do coração. Mas tudo tem a primeira vez. Eu estou com quase 60, vou fazer dia 14. Meu filho tem um de 31 e um de 24. Já sabe bem mais do que eu. Brinca comigo, coisa e tal, né? O meu neto, que é Éder, vai fazer 2 anos, futuramente vai estar melhor que eu. E o meu bisneto também. Mas não adianta, não adianta. Tudo tem a primeira vez. É remoto? Aconteceu. Mas a gente tem que ver uma estratégia para tudo isso, professor. Como você falou, as dificuldades. Desculpa da ajuda. A gente teve que desativar seu áudio. Peraí. Deu para entender? É o questionamento Nós dela? compreendemos aqui a inquietação da Ajuda. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência, sua reflexão importantíssima para dialogarmos sobre esse contexto nesse momento. Muito obrigada pela sua brilhante participação. Professor Adenilson? A da Ajuda traz a experiência dela de vida, a experiência formativa, né, da Ajuda, e também nos apresenta uma questão importante, necessária e reflexiva. Tudo tem a primeira vez. É claro que tudo que é novo também impacta, tudo que é novo causa uma certa desconfiança, ou um certo desafio que a gente não consegue ainda enxergar como ele será no futuro. Acontece que a gente, à medida que, como eu falei, né, a gente não quer perder os nossos vínculos, porque o papel do educador também é esse, desse compromisso social, ético e político da dimensão que a gente tem ao ensinar, a gente também não pode nos colocar diante de uma situação que fragiliza a condição de nós enquanto docentes. Né? Nós, eu acredito que nem eu, nem da Ajuda, nem Andréa, nem Maíra, nem Irlane vai querer trocar nossa vida pessoal em função de estar na frente do computador atendendo os nossos alunos, até porque isso seria um problema sério de saúde para nós, do ponto de vista até da saúde mental e do adoecimento docente. Então, a gente ter que tentar ter bom senso no sentido de disponibilizar daquilo, até porque ser professor não é sacerdócio, né? Então, para a gente pensar que a gente precisa realmente ter esse compromisso que da Ajuda chama atenção, de encarar o novo e de encarar com realidade, a realidade dos fatos, mas, por outro lado, também pensar em nós e
porque essa dinâmica toda pode impactar na nossa vida, né, em nossa trajetória. Mas é uma reflexão importante e o compromisso social do educador também é esse, de poder se colocar à disposição no sentido de minimizar qualquer questão, né, que vá deixar nossos alunos em segundo plano. Mas valeu. E Isso aí. outra coisa interessante também na fala de ajuda, professor, é no sentido da reinvenção do professor, né? Sobretudo nesse momento. Nós temos acompanhado os professores das escolas particulares que estão se dedicando, transformaram sua casa, a sala da casa, em estúdios, né, de gravação, com painéis se dedicando, e a todo momento o professor ele assume esse papel, arregaça as mangas e continua com seu compromisso ético, né, profissional da educação. Excelente, Sim. sua colocação. Outra coisa... Camila, pode... antes de você trazer aí a questionamento de Irlane, que já abriu aqui o microfone, Maíra, a gente realmente teve que se reinventar. Então, eu estou aqui falando com vocês, mas, não sei se vocês conseguem ver aí, mas isso aqui é um tripé que eu utilizo para fazer todas as gravações de aula e que a gente teve que também ir se adaptando. Verdade. Estou também usando aqui esse instrumento aqui que eu nem conhecia, não sabia nem o que era, mas para melhorar a imagem, no início da pandemia, eu também tive que comprar por conta das demandas. Então, a gente, de alguma forma, está tentando, né, também utilizar dessas coisas que aparecem aí para garantir o mínimo de possibilidade nas questões. Mas é isso. Era justamente sobre isso, Denise, que eu ia falar, que um dos participantes colocou no chat que os professores de escolas privadas estão tendo até que fazer investimentos financeiros mesmo, comprar aparatos, né, investir em tecnologias para que eles consigam estar desenvolvendo essas aulas. Então, é isso que eu ia falar mesmo, que o professor ele está, de novo, tendo que se reinventar, como o da Ajuda trouxe, de novo, tendo que trazer novas iniciativas. E outra coisa que eu achei interessante da Ajuda, que ela trouxe algo novo, né? Vocês estão vendo o fundo da imagem dela? Ela falou sobre tecnologia e ela inovou, né? Inovou mesmo. O áudio de Irlane, ela tá toda feliz. Da Ajuda é uma graça. Muito boa da Ajuda. Irlane, já abriu o seu. Pode falar. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Pronto, eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência no município que eu trabalho. Perante essa fala aí do professor, da questão das atividades remotas para a permanência da criança, né, dentro do processo mesmo de estudo. No município que eu trabalho, quando chega o dia do Vale Merenda, a gente entrega um caderno de atividades. Então, a criança que não consegue acompanhar as atividades no grupo que foi criado, cada turma tem um grupo onde eles recebem atividades. Então, a criança que não tenha acesso à internet ou que não tenha disponibilidade de um celular, uma mídia digital, ele recebe um caderno mensal de atividades com orientações para que ele faça em casa. Essa é uma estratégia da gente tentar minimizar o número de crianças que ficam sem atividade nenhuma, porque muitas vezes o pai em casa também não fica, nem a mãe, e eles às vezes querem uma ocupação, né? Então tem criança que não tem mídia nenhuma, que fica com aquele tempo ocioso, e o objetivo é esse mesmo que o professor falou, é manter uma rotina de estudo para amenizar o distanciamento dessas crianças do ensino, porque se a gente não tiver nenhuma estratégia, o distanciamento com certeza será muito pior. Eu digo isso porque sou professora de uma turma de etapa, crianças que estão com distorção idade séria, então crianças que estão no 5º ano com 16 anos. E no grupo de WhatsApp, numa turma de 30, somente 5 interagem com as atividades. Ou seja, 25 fica sem interação nenhuma, sem responder um bom dia, sem expressar uma dúvida. A maneira que a gente tem de, pelo menos, aproximar essas crianças é também dando o caderno de atividades, que no dia da entrega do Vale, eles entregam o caderno do mês anterior, respondidos, a gente faz até uma fichinha para olhar quem teve o cuidado de responder, mas com o intuito realmente de amenizar a distância. Não tem como cunho pedagógico
construção de novas habilidades, porque nesse momento não é momento de pensar nisso, é como o professor mesmo falou, é o momento da gente tentar amenizar o impacto social que vai ter com tanto tempo fora do espaço físico, né, da escola, e viver no isolamento social mesmo que a gente está, né, passando. Era isso, eu queria só apenas acrescentar. E falar também do descaso do governo, porque a gente fala muito do romantismo do professor. O professor tira dinheiro para comprar computador novo, para comprar lâmpada, mas o governo continua de braços dados. Sempre o professor tirando do próprio bolso para tentar fazer o seu melhor. Infelizmente, é um vício que a gente precisa se mobilizar. Eu mesmo não aceito certas coisas, não aceitei dar meu número particular para a criação de grupo, não aceitei, disse não. Fui até a secretaria e disse que não. Se quiser que eu alimente grupo, que me dê chip e que me dê assistência em relação ao uso da internet, porque eu tenho um pacote para a Irlane, para serviços trabalhistas, o Estado tem que me ressarcir. Infelizmente, a gente entra muito nessa questão do romantismo e acaba tirando muito do próprio bolso. Acaba sempre tirando muito do próprio bolso. É isso. Irlane, eu fiquei... Camila, por favor, não feche o microfone de Irlane, só para eu tirar uma dúvida com ela. Ela me falou que ela é uma professora. Os meninos são a partir de etapa. Isso é 16 anos, a partir de 16 anos? Não, são crianças que estão em distorção idade série. São crianças que não se alfabetizaram na idade dita correta, e aí eles acabam ficando naquela repetência. Aí o governo cria as turmas de etapa. Etapa 1, referente a primeiro, segundo e terceiro ano, e etapa 2, referente a quarto e quinto ano. Mas é EJA, Irlane? Não chega a ser um EJA, porque eles ainda estudam no diurno, né? Perfeito. Irlane, por favor, pegue meu contato com Camila, que eu quero falar com você. Tá bom? Te agradeço. Tá bom. Mas já em relação é porque isso é novo para mim, quando trata dessas questões a gente se instiga. Mas é bom esses encontros virtuais que a gente vai mantendo nossas relações, não é, gente? Então, quando você fala dessa questão aí, que é do reforço ao vínculo, da manutenção do vínculo, enfim... E aí surgiu também um comentário aqui de algum professor da educação infantil, não sei se foi Cristiane, foi a Cristiane que falou que ela é professora da educação infantil. Eu fico imaginando, por exemplo, se a gente não valorizar esse momento como um momento de vínculo, como é que eu vou promover a aprendizagem sem educação infantil? Qual é o princípio? Valéria foi minha aluna, ela sabe, Valéria está aí. Ela sabe que o princípio da educação infantil é a interação e a brincadeira. Eu não tenho condições nenhuma de executar nenhuma atividade que não for para manutenção de vínculo. Eu posso criar meus vídeos, eu posso mandar, o aluno já me viu durante, porque as aulas foram suspensa praticamente no dia 18 de março, né? Foi aí essa sequência, mais ou menos isso, meados de março. Então a gente já teve aí praticamente 30 dias de aula. Então os alunos já nos conhecem, já nos reconhecem. Então, o que eu posso manter é esse vínculo de atividade escolar mediado pelo computador. Porque, por exemplo, se eu tomo isso para a educação infantil, 2 elementos fundamentais é a interação e a brincadeira. E as crianças que estão em classes de alfabetização? Eu não tenho como alfabetizar as crianças. A ABALF, que é a Associação Brasileira de Alfabetização, divulgou notas importantíssimas sobre esse processo. Então, a gente está numa perspectiva também muito da escolarização. A gente está pensando em escolarização, a gente não está pensando em educação. Educação é um processo diferente de escolarização. Quando eu trabalho com escolarização, eu estou falando de princípios formais de aprendizagem. Eu estou falando ali de algo seriado ou ciclado, porque a gente sabe que a LDB permite que seja série, ciclo, etapa, módulos, né? Mas a gente está muito mais preocupado com essa sociedade que impõe a perspectiva do que o meu aprende primeiro do que o seu, do que ele está alfabetizado com tantos anos e o seu foi alfabetizado com tantos anos, que a escolarização é importante porque eu vou colocar, porque ele precisa passar no vestibular para ter acesso à universidade. A gente está muito, numa expressão vulgar, noiado com essa coisa da escolarização e está esquecendo que existem processos educativos que extrapolam a questão da escolarização, que são as relações humanas, são a constituição do sujeito enquanto agente que aceita o outro, enquanto que reconhece diferenças, que constrói conhecimentos a partir de outras fontes que não só aqueles saberes sistematizados
Então, a gente precisa pensar que, para além da escolarização, nesse momento, os processos educativos precisam manter vínculos, sobretudo vínculos que mantenham, claro, a cultura escolar, mas que nos fortaleçam enquanto condição humana. Porque se a pandemia não ensinar a gente que existe uma dimensão humana desse processo, né, que a gente precisa refletir sobre o outro e sobre as 80 e tantas mil mortes que estão acontecendo, a gente não está sendo educador, a gente não está provocando essa reflexão. Então, a gente tem que pensar mais nessa dimensão que é formativa do ponto de vista de pensar o outro, de manter os vínculos escolares, enfim, sem estar totalmente preocupado, porque, como foi dito aqui no início, não é nesse contexto de pandemia que vai segurar a aprendizagem por ensino remoto tão desigual e tão incoerente aí, se a gente for tomar como partido a escola pública e a escola privada. Excelente, professor. Gente, pelo horário, tem algumas pessoas que ainda gostariam de falar, mas como o horário está um pouco avançado, a gente vai ter que ir para a conclusão. Mas, desde já, eu quero dizer que foi uma noite muito rica, né? As contribuições do professor Denilson, muito obrigada. Foram muito pertinentes, né? Essa reflexão que você trouxe agora, de nós, né? Que Irlane, ela trouxe essa questão de nós pensarmos. Na verdade, entendermos qual é a motivação daquilo que a gente está fazendo, né? Para quem a gente está ensinando e por que a gente está ensinando. Né? Qual é a reflexão que nós temos sobre educar, como você falou, e escolarizar. Eu acho isso muito legal a gente discutir também. Porque aqui em casa eu tenho até uma experiência para falar, né? O meu lugar de fala, né? Com relação à educação infantil, com relação, né? Meu filho, ele está em fase... ele estudava, ele estava na brinquedoteca, então com essa pandemia ele ficou sem aula, só que todos os dias ele ficava perguntando, mãe, eu vou para a escola, mamãe, eu vou para a escola. E aí eu falava, não, mamãe, não pode, a escola está fechada. E aí quando começou essa questão de ter aulas via Zoom, por mais que eu sei que o aprendizado que ele teria, né, socioafetivo, de estar na escola, as relações que ele trocaria com os amiguinhos, os professores, presencial não tem comparação. Mas eu vi na tecnologia uma forma de amenizar, né? Como a gente discutiu, como a gente falou. Ele fica tão feliz quando ele vê as tias contando historinha para eles, sabe? Fazendo brincadeiras, aí bagunça tudo aqui. As tias pega vasilha, bota macarrão, pega tinta, aí pinta a parede. Então, assim, algumas coisas que a gente teve que se reinventar realmente. E ele tem sentido falta, né, de ir à escola. Eu também tenho sentido muita falta dele ir à escola. E nós que somos mães sabemos, né? A gente está trabalhando muito mais, tem que dar atenção. Ele tá em casa, ele tá sem contato com outros amiguinhos. Mas é isso, gente, que eu queria deixar para vocês, sabe? Esse curso, ele tem sido, assim, muito rico para mim, para minha vida, para eu parar, para pensar, né? Cada curso, cada temática que a gente traz para discutir tem acrescentado muito. E, Adenilson, muito obrigada mesmo, muito grata por sua participação, por você ter encontrado um tempinho para estar aqui colaborando. Eu sei que sua agenda está lotada, você está, né, envolvido em vários projetos, em vários trabalhos. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada também aos participantes. E, infelizmente, a gente não vai poder discutir mais, mas vocês participaram, as contribuições que vocês trouxeram, nós vamos estar anotando também. E como o professor Denilson falou, nós vamos fazer esse link, né? Via WhatsApp, encaminhar alguns materiais para vocês. E a nossa intenção é essa. Maíra? Pode falar. Eu pensei que já era para eu tecer as considerações finais. Pode ficar à vontade, professor. Posso? Pode ficar à vontade. Gente, eu queria agradecer a vocês. Eu quero dizer que esse encontro foi maravilhoso. Eu acho que quando educadores se propõem, se preocupam a se juntar para debater a educação, já é algo que nos deixa muito motivado. Nós chegamos aqui, eu estava observando, a 128 pessoas na sala. Então, agora a gente tem 117, já temos mais de 1 hora, temos 1 hora e 45. Então, eu fico muito feliz que a gente possa ter essa força de se reunir para discutir alguns temas. Né? Eu quero agradecer a Camila, a professora Camila, a professora Andréa, a professora Maíra. Ela foi muito cruel comigo no início, que ela disse que eu fui professor dela,
né? Mas eu comecei muito cedo também, viu, da Ajuda, a trabalhar. Então, ela foi minha aluna na UESB, mas já foi porque eu comecei cedo. Mas, enfim, gente, eu quero agradecer, deixar um abraço para vocês. Camila falou, a gente tem tido uma intensidade de trabalho muito grande nos últimos dias. Acredito que muitos de vocês tenham recebido no início da pandemia um questionário de uma pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui na universidade, analisando esses dados, foi uma pesquisa do ensino. Nós somos a instituição pioneira a trabalhar com essa pesquisa do GEPENDEC, que foi a professora Arlete Ramos, foi professora da UESC, e eu que assumimos esse compromisso aí. A professora Júlia também, foi uma colega lá da UESC também, está trabalhando conosco nessa pesquisa. Em seguida, nós criamos um projeto chamado Lives do PPGED, exatamente para manter os alunos da pós-graduação com vínculo com o mestrado, que a gente julgou que era necessário fazer alguma coisa para não dispersar os alunos. Então, a gente está em várias frentes, trabalhando em várias frentes, e escrevendo, e vamos divulgar um relatório técnico da pesquisa na Bahia agora, no meado do mês de agosto. Então, a gente está junto, nós estamos juntos, não podemos nos desvincular, precisamos fortalecer as nossas lutas, e esse espaço, como foi o de hoje, foi um momento fundamental para a gente poder interagir. Meu Instagram é Adenilson Cunha, vocês podem me acompanhar lá. E também não posso deixar de mandar um abraço aqui para todos vocês, meus orientandos, alunos, a Flávia, que está conectada, está aqui na sala, que está lá da Colômbia e está conectada aí, que conectou para ouvir a gente fazer esse debate. Então, gente, um abraço para vocês, se cuidem, se protejam, por favor, vocês e suas famílias, e vamos ter fé que logo em breve nós vamos estar juntos aí nos auditórios da vida, né? Esse aqui é um auditório virtual, mas a gente vai estar junto aos auditórios da vida, nos minicursos da vida, nos congressos da vida, se confraternizando, se abraçando, e eu gostei muito de fazer parte desse trabalho com vocês. Obrigado pela essa possibilidade, as professoras Andréa, Maíra e Camila. A foto, gente. Agora, aquela pose para a foto. Camila, Maíra. Hora que todo mundo desativa a câmera, lindos e maravilhosos. Aquele sorrisão lindo. Vai tirar aí, Mila? Pronto? Gente, tchau. Até a próxima Boa quarta. noite, até semana que vem. Gente, brigadão, viu? Abraço. O chat, Mila. Tá.